Bom dia, meus amores. Mais uma aulinha de história. O conteúdo abordado será o que herdamos da cultura africana. Seguindo o nosso cronograma, nós teremos oração, explicação da aula, correção da atividade e agenda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que herdamos da cultura africana? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos conhecer um pouquinho sobre os negros africanos. Os negros africanos foram trazidos pelos portugueses em navios negreiros para trabalharem como escravos nas lavouras, que é o que está mostrando aqui nas imagens. Eles moravam na África, então os portugueses foram e pegaram e trouxeram eles em navios negreiros. Eles eram tratados como mercadoria, sofriam bastante, apanhavam, eram bastante castigados. Os negros eram tratados como mercadorias, viviam em senzalas, suas roupas eram feitas de saco e às vezes sequer os tinham. Então, além deles passarem o dia todo trabalhando nas lavouras, eles mal tinham roupa para vestir e a sua alimentação era bem precária. Eles comiam o que sobrava de seus senhores. Passavam bastante fome e muitos não conseguiam sobreviver devido aos maus tratos. Escravizados durante todo o seu cativeiro, se fossem desobedientes, eram castigados e, se fugissem, seriam caçados pelos capitães do mato. Eles eram tratados como mercadoria. Quando um senhor não queria mais o seu negro, ele levava para o mercado para a venda, em correntes amarradas no pescoço e no pé. Eram vendidos como animais, não tinham dignidade alguma, nem respeito próprio. Quando eles não aguentavam mais o seu sofrimento, eles tentavam fugir. Quando conseguiam, eles iam para um quilombo, conhecido como Quilombo dos Palmares, e lá eles tinham uma vida mais digna. Mas até chegar lá era muito difícil, pois os capitães do mato procuravam até encontrá-lo nas matas, e quando encontravam, era colocado num toco e bastante chicoteados. Muitos não aguentavam os castigos e acabavam morrendo. Graças a Deus, isso acabou com a abolição da escravatura. Essa abolição, ela foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo, ela ocorreu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, Princesa Isabel, como vocês podem observar aí na imagem. A abolição da escravatura foi uma conclusão de uma campanha popular que presenciou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida do nosso país. Apesar de todo o seu sofrimento, os africanos eles contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro e deixou para a gente, nós brasileiros, muitas heranças. Uma delas foi o nosso vocabulário. A palavra acarajé é uma palavra de origem africana e é um tipo de comida que foi criado por eles. A palavra cafuné, que significa acariciar a cabeça, também é uma palavra de origem africana. Temos a palavra cachimbo, que é um instrumento que eles usavam para fumar. Esse nome também é de origem africana. E a palavra caçula, que eles usavam muito para indicar a criança mais nova.
Também temos os ingredientes e pratos de comida africana, como o azeite de dedê, o arroz doce e o pé de moleque. As músicas e as danças estão também presentes na cultura africana, e isso proporcionou a criação de vários instrumentos musicais africanos, como agogô, tambores, berimbau, entre outros. Então aqui nós temos o exemplo de algumas danças africanas, cada dança com um ritmo diferente e roupas também. Temos aqui também alguns instrumentos musicais. Esse é o berimbau, usado na dança da capoeira, que também pode ser uma luta, né, que os negros criaram para se defender na época de seu sofrimento, de seus senhores. Temos o agogô, que também é um instrumento musical. Tambores. Atabaque, que é outro instrumento musical, esse aqui também é bastante utilizado na dança da capoeira, e outros tipos de tambores. A herança da religião dos negros ainda é muito forte, principalmente no que se refere ao sincretismo, que é a fusão de diferentes cultos religiosos. Então, o que é este sincretismo? É quando eles juntaram várias religiões e criaram seus cultos religiosos, com a reinterpretação de seus elementos. Esse negro, ele foi o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, também conhecido como líder dos quilombolas. Ele é um líder brasileiro e ele foi o último líder do quilombo, até no período colonial. Ele foi um negro que lutou pela liberdade do culto e da religião, bem como o fim da escravidão. E com isso, ele ganhou bastante admiração de seus companheiros. Ele foi morto no dia 20 de novembro de 1965 em uma emboscada feita pelas tropas coloniais brasileiras, após sucessivos ataques no Quilombo dos Palmares. Zumbi, ele teve sua cabeça exibida na praça pública. E o Dia da Consciência Negra foi criado em sua homenagem a esse líder guerreiro que tanto lutou pela a liberdade de seus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, né, sobre as heranças africanas. E agora nós vamos para a nossa correção. Hoje no livro de História, nas páginas 188 até 191. Primeira questão. Localize no mapa mundi a África e pinte. Então, observando a imagem, vocês vão pintar nessa parte aqui que está marcada, que é a África. Segunda questão. Dentre as etnias que formaram o povo brasileiro, pinte aquela que veio do continente africano para as terras brasileiras. Então, nós temos 3 imagens, nós vamos pintar a primeira imagem. Terceira. Vamos fazer um colorido bem bonito na roupa da africana? Capriche. Então, aí na terceira, vocês iriam pintar a roupa da moça africana. Vamos para a página 189. Quarta questão. Grande parte da bandeira dos países africanos possui as cores verde, vermelha e amarela. O verde, ele representa a fertilidade. O vermelho, a luta pela independência. E o amarelo, as riquezas minerais ou o sol. Pesquise e pinte as bandeiras de... Então, vocês irão fazer uma pesquisa das bandeiras de Gama e Camarões e pintar de acordo com suas cores. Quinta questão. Alguns países do cotidiano africano, assim como o Brasil, têm como língua oficial o português. Abaixo estão as bandeiras destes países. Pesquise e escreva o nome de cada um deles abaixo da bandeira. Então, na primeira bandeira, vocês irão escrever Guiné-Bissau, na segunda, Angola, na terceira, Moçambique e na quarta, Cabo Verde. Vamos para a página 190. Sexta questão.
Muitas tribos africanas têm seu próprio dialeto, ou seja, sua língua. Conheça alguns dialetos falados na África, organizando as letras de acordo com a sequência numérica. Então, na primeira, vocês iriam organizar, vai formar a palavrinha umbungo. Na segunda, kibundo. E na terceira, emakunvas. Sétima questão. Muitas músicas também exaltam a cultura africana e sua influência na nossa cultura. Veja o trecho desta linda música, Raiz de Todo o Bem, composta por Saulo Fernandes, um dos mais renomados artistas da contemporaneidade. Salvador, Bahia, território africano. Balado sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Letra A. No trecho da canção em destaque, há um nome de um instrumento africano que representa a força da cultura africana. Escreva o nome dele abaixo da figura e pinte bem bonito. Então, o nome do instrumento que foi mencionado aí na música foi tambor. Nós iríamos escrever o nome tambor e fazer uma bela pintura no tambor. Na página 191, nós iríamos ler aqui o texto abaixo para conhecer um pouquinho sobre a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Depois da leitura, nós iríamos para a nona questão. Agora, faça uma pesquisa sobre as heranças africanas deixadas pelos negros que enriqueceram a diversidade cultural brasileira. Então, essa seria pessoal. Como sugestão de resposta, as músicas poderiam ser samba, capoeira, salsa, maracatu e jazz. E como culinária, as comidas africanas, poderia ser feijoada, vatapá, acarajé, munguzá, pimenta malagueta. Vamos agora para a nossa agenda. Hoje a atividade será no livro de História, na página 194 e 195. Em seguida, vocês vão fazer a leitura de um conto africano com as páginas 196 e 197. Boa atividade, até a próxima aula, fiquem com Deus. Um grande beijinho, tchau!